Eu sou casada com meu marido há muitos anos e sempre tivemos uma relação muito aberta no sentido de falar sobre nossos desejos, fantasias e até algumas coisas mais ousadas. A gente sempre foi assim, bem sincero um com o outro, mas tinha uma coisa que eu nunca consegui compartilhar. Desde que me entendo por gente, sempre tive curiosidade e vontade de me relacionar com uma mulher trans. Só que por mais que nossa relação fosse cheia de liberdade e cumplicidade, eu sentia um bloqueio enorme. Tinha medo de como ele reagiria, se ele entenderia ou se isso poderia mudar a forma como ele me enxergava. Então, guardei esse desejo comigo por muito tempo, sem coragem de dar voz a ele. Um dia, a gente estava em casa, só nós dois, curtindo uma noite tranquila com uns drinks. A conversa foi fluindo, como sempre, meio sem rumo, até que, do nada, a gente caiu nesse assunto de fantasias diferentes, aquelas coisas que a gente pensa, mas nem sempre diz em voz alta. Eu já estava com aquela vontade engasgada, mas morrendo de medo de abrir o jogo. Só que, para minha surpresa, ele acabou falando antes. Disse que tinha uma curiosidade, que achava excitante a ideia de me ver com uma mulher trans. Na hora, meu coração disparou. Era como se ele tivesse lido minha mente, e ao mesmo tempo eu senti um alívio imenso por não estar sozinha naquele desejo. Olha, quando ele falou isso, fiquei tão aliviada que não perdi tempo. Disse para ele: "Bom, se é uma vontade que nós dois temos, por que não tentar?" Ele riu meio sem jeito, mas concordou. Depois de alguns dias pesquisando juntos, encontramos o perfil de uma travesti chamada Luna. Ela era simplesmente deslumbrante. Alta, pele morena de brilho impecável, cabelos cacheados que desciam até os ombros, um sorriso encantador e aquele olhar intenso que parecia enxergar direto dentro da gente. Tinha uma vibe super confiante, mas com um jeito carinhoso na forma de escrever nas redes. Tanto eu quanto ele, que se chama Gabriel, achamos que ela tinha tudo a ver com o que estávamos procurando. Mandamos uma mensagem, ainda meio nervosos, e daí começou a nossa aventura. Marcamos o encontro para uma sexta à noite, em casa mesmo, e quando a Luna chegou, foi impossível não reparar no jeito dela. Ela exalava uma confiança que parecia preencher o ambiente, como se já soubesse exatamente o que estava por vir e estivesse completamente à vontade com isso. Assim que entrou, abriu um sorriso largo, cumprimentou a gente com aquele charme natural e logo soltou uma piadinha provocante, dizendo algo tipo: "Então é hoje que o maridão vira corno assumido, né?" Eu ri nervosa, meio sem saber como reagir, enquanto Gabriel ficou visivelmente desconcertado. Mas ao mesmo tempo dava para perceber nos olhos dele que aquela situação o deixava mais animado do que ele provavelmente queria demonstrar. Eu também estava nervosa, mas a energia dela era tão envolvente que parecia tornar tudo mais fácil, como se nos guiasse para o que estava por vir. Gabriel tentou disfarçar, mas era óbvio que aquela situação estava mexendo com ele. O jeito como ele olhava para Luna e para mim era uma mistura de ansiedade, excitação e um pouco de insegurança. Não resisti e perguntei num tom meio de brincadeira, mas com preocupação real: "Tá tudo bem mesmo, amor?" Queria ter certeza de que ele estava confortável, que não estava forçando nada. Ele respirou fundo, sorriu meio sem jeito e disse: "Tô bem, só um pouco ansioso." Luna, sempre com aquele ar de quem estava no controle, riu de novo. Um riso leve e provocante, como se estivesse se divertindo com a nossa hesitação. Sem dizer mais nada, pegou minha mão de um lado, a dele do outro, e nos guiou com firmeza e naturalidade até o quarto. Foi um momento cheio de expectativa, com os três conectados por uma tensão que parecia pulsar no ar. Quando chegamos no quarto, Luna não perdeu tempo e com aquele sorriso provocante virou para o Gabriel e soltou: "Fica tranquilo, amor, vou cuidar bem da sua mulher. E de você também, se quiser." A provocação fez ele arregalar os olhos por um segundo, claramente em choque, mas era impossível ignorar o brilho de excitação nos olhos dele. A tensão no ar era quase palpável, como se cada respiração fosse um passo mais perto do que estava para acontecer. Eu, por outro lado, percebi que de alguma forma estava pronta. Era como se o nervosismo tivesse dado lugar a um tipo de coragem que eu nem sabia que tinha. Luna então virou para mim, o rosto tão perto do meu que eu podia sentir a respiração dela. Olhou fundo nos meus olhos e com uma voz baixa e cheia de intensidade perguntou: "E aí, gata? Pronta para dar um show pro seu corno favorito?" O coração disparou, mas dessa vez não era de nervosismo, era de puro desejo. Eu sorri de volta, quase sem pensar, e pela primeira vez me entreguei completamente àquele momento. Eu ri, mas era um riso nervoso,
daquele tipo que tenta disfarçar o turbilhão que está rolando por dentro. Só que naquele instante senti algo diferente, quase indescritível, como se uma parte de mim que sempre esteve adormecida tivesse despertado. Olhei para Luna, aquele olhar firme e provocante dela me desafiando, e disse: "Tô pronta." Minha voz saiu decidida, firme, mas meu coração parecia que ia sair pela boca. E assim, a noite começou. Nunca, em toda a minha vida, imaginei que estaria numa situação como essa. Eu ali, na cama, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Gabriel sentado num canto do quarto, claramente dividido entre o nervosismo e a excitação, com os olhos fixos em nós duas. E Luna, com aquele sorriso meio sarcástico, meio sedutor, que ao mesmo tempo me deixava curiosa e insegura. Meu coração estava disparado e a cada segundo eu só conseguia pensar: como minha vida chegou aqui? Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não tinha como voltar atrás. Não que eu quisesse. Gabriel não conseguia tirar os olhos da gente, parecia hipnotizado, como se estivesse tentando absorver cada momento, cada gesto, mas ao mesmo tempo, com uma insegurança que não conseguia esconder. Luna, com aquele olhar de quem tinha o controle de toda a tua situação, se virou para ele e disse com um tom provocante: "Vou te ensinar como lidar com uma mulher como ela." Aquelas palavras estavam carregadas de um desafio, uma promessa de algo que ele ainda não entendia completamente, mas queria. Eu olhei para Gabriel e pela primeira vez vi ele tão entregue, tão vulnerável e ao mesmo tempo tão excitado. Algo no ar havia mudado e a tensão parecia tomar conta de tudo, sem espaço para mais dúvidas. O que quer que fosse que estivesse prestes a acontecer, ele já estava completamente dentro disso, tão ansioso quanto eu. Luna, percebendo o momento, se aproximou de mim devagar, com passos quase calculados, como se soubesse exatamente o efeito que causava. Ela estava tão perto agora que eu podia sentir a energia dela, o calor da pele, o perfume que ela exalava. O seu olhar, profundo e cheio de intenções, fixou no meu, enquanto ela levantava a mão para tocar meu rosto suavemente. A sensação foi como uma corrente elétrica e por um instante fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Ela sorriu. Um sorriso cheio de segundas intenções, e sussurrou baixinho: "Agora vamos começar." Luna começou devagar, quase como se estivesse lendo cada um dos meus movimentos, cada pequeno gesto, e logo percebeu o nervosismo que ainda me dominava. Com uma voz suave, mas cheia de confiança, ela disse: "Calma, querida, o Gabriel quer te ver aproveitar. Vai ser o corno mais feliz da cidade." Gabriel soltou uma risada nervosa e balançou a cabeça, como se já tivesse aceitado o papel que lhe fora dado naquela noite. Havia algo no ar, como se ele tivesse se entregado completamente ao que estava prestes a acontecer, sem resistência. A tensão que ele sentia já não era de desconforto, mas de uma excitação palpável. Luna, então, sorriu de um jeito que parecia mais um convite do que uma simples expressão. Ela puxou meu corpo para mais perto e, com uma leveza quase provocante, começou a passar a mão devagar pelo meu corpo, explorando cada curva, cada reação minha. A pele de Luna tocando a minha parecia causar um efeito hipnótico, como se o mundo ao nosso redor fosse ficando cada vez mais distante, e a única coisa que importava fosse o que ela estava fazendo, como ela estava me tocando. Gabriel, por outro lado, estava completamente hipnotizado. Seus olhos não saíam de nós, e dava para perceber que ali, naquela situação, ele estava vivenciando sua fantasia mais profunda, ver sua esposa com outra pessoa. Ele já não parecia nem se importar com o que estava acontecendo ao seu redor. Parecia estar submerso naquilo, e de repente me dei conta. Se isso era o que ele queria, era também o que eu queria. Algo dentro de mim, uma curiosidade, uma vontade reprimida, começou a despertar, e percebi que, de algum jeito, aquela fantasia também tinha se tornado a minha. Senti o calor de Luna contra o meu corpo, e à medida que ela se aproximava mais, o que começou como uma ideia maluca, fruto de uma noite de bebida e risadas, se transformou em algo que eu nunca imaginei que fosse gostar tanto. Cada toque, cada movimento dela me fazia sentir coisas novas, como se eu estivesse descobrindo uma parte de mim que eu nem sabia que existia. A tensão no ar não era mais de nervosismo, mas de puro desejo. E algo me dizia que aquela noite seria um marco, que ela mudaria tudo, mudaria a forma como eu via meu relacionamento, meus desejos e até a mim mesma. A experiência foi mais do que eu poderia ter imaginado. Era como se a noite tivesse sido feita para nos levar até aquele ponto,
onde todos os medos, as incertezas e os julgamentos desaparecessem, e só o prazer e a liberdade existissem. Luna foi incrivelmente atenta, sensível e ao mesmo tempo dominadora, me guiando através de cada passo. Gabriel, completamente entregue à fantasia, parecia estar vivendo o melhor momento da vida dele, e de alguma forma, isso me fazia sentir ainda mais confiante e viva. Ao final, quando tudo terminou, me dei conta de que a minha vida, meu casamento e até o que eu pensava sobre mim mesma haviam mudado para sempre. A noite foi boa, mais do que boa, foi transformadora. E eu sabia que a partir dali nada seria mais como antes. E assim, essa experiência se tornou um marco na minha vida. Algo que eu jamais imaginei, mas que de alguma forma me fez descobrir um lado meu que eu não conhecia. Foi uma noite que mudou tudo e me fez ver a vida de uma forma diferente. Se você curtiu esse relato, não esquece de acompanhar o canal, deixar seu comentário e contar o que achou dessa história. Quero saber a opinião de vocês. Até a próxima!